Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao seu Jornal do Almoço desta quinta-feira, 24 de maio, que já está no ar. E como acabamos de ver nas imagens, os protestos dos caminhoneiros continuam em todo o estado e já afetam a indústria, o comércio, os portos, o agronegócio, enfim, vários segmentos da economia. Nesta edição, a gente vai mostrar todos os detalhes desse quarto dia de protestos em Santa Catarina, o impacto das manifestações para a população e também o que dizem as autoridades. Com a previsão do tempo, tem festa na Serra, no Vale do Itajaí, no litoral, daqui a pouco. E amanhã é dia de subir a serra para aproveitar a Festa Nacional do Pinhão. Nessa festa, tem cardápio de pinhão. Tem até torneio de laço. Tem fandango de galpão. Tem artista muito guapo, gineteada e chimarrão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Jornal do Almoço. Muito bem, com licença, estamos começando esta edição do Jornal do Almoço falando de mais um dia de incerteza para os catarinenses. Para os brasileiros, de um modo geral, é que estamos vivendo nesta semana, sim, incertezas. Caminhões parados nas estradas, uma corrida aos postos de gasolina, alimentos que começam a acabar nos mercados e feiras. A greve nacional dos caminhoneiros já chega ao quarto dia com reflexos em todo o país, como disse o Mário. E não é diferente aqui em Santa Catarina. Na Grande Florianópolis tem muita gente preocupada e com razão. O Douglas Márcio traz para a gente agora as últimas informações da situação aqui na Grande Florianópolis. Boa tarde, Douglas. Oi, Elaine. Boa tarde para você, para o Mário, boa tarde para todo mundo. Gente, o negócio é o seguinte, hoje de manhã nós tínhamos pontos de protestos em pelo menos duas regiões, duas estradas aqui da Grande Florianópolis. A gente preparou um mapa para quem está em casa conseguir se localizar em relação a esses pontos de protestos. São os seguintes, tem nesse momento caminhão parado na altura do quilômetro 216 na BR-101 em Palhoça e também na SC 407 em Biguaçu, perto da entrada da Transpetro. Nas imagens feitas no meio da manhã, a gente vê os caminhões parados ali no trecho de Palhoça, alguns caminhoneiros fora dos veículos e alguns deles também no meio da pista, tudo parado, a coisa não anda. Pois bem, esse movimento dos caminhoneiros não afeta principalmente o direito de ir e vir dos motoristas, nas estradas, mas também praticamente tudo, na verdade, na área da saúde, na agricultura, na segurança pública. Agora há pouco teve uma coletiva de imprensa aqui na Defesa Civil, na capital. A gente vai atualizar essas situações ao longo do Jornal do Almoço, porque a expectativa é que o governo do estado anuncie, na verdade já anunciou, medidas para tentar minimizar esses impactos e manter principalmente nos próximos dias, os serviços essenciais. A gente também teve hoje cedo no Ceasa, em mercados aqui da capital, já está começando a faltar algumas frutas, algumas verduras e isso a gente traz ao longo da edição de hoje. Mário, Laine, até mais. Até mais então, Douglas. Obrigada por enquanto. E por causa dos protestos, a coleta seletiva de lixo está cancelada até amanhã na capital. Já a coleta convencional deve ser feita parcialmente hoje à noite e também amanhã de manhã. E a paralisação dos caminhoneiros contra a escalada do preço do diesel acontece por todo o Brasil. Ontem, o governo federal pediu uma trégua. A Petrobras anunciou uma redução, mas por enquanto a greve continua. Aqui no estado, de ontem para hoje, os protestos se intensificaram. E de acordo com o balanço mais recente da Polícia Rodoviária Federal, hoje já há protestos em 45 pontos de rodovias federais. Só na BR-101 eram 15 pontos agora de manhã, desde Joinville, no norte, até Santa Rosa do Sul. Nas estaduais, o último balanço da Polícia Militar Rodoviária fala em 30 pontos. A situação tomou essa proporção porque tudo está interligado. Um caminhão parado no sul pode refletir numa prateleira vazia no vale. Um motorista parado em Itajaí pode ser uma bomba de combustível vazia num posto da capital. O que se vê é uma corrida aos postos de combustíveis em várias cidades. As bombas estão vazias. E também já surge a preocupação com a falta de alguns alimentos. As centrais de distribuição não estão sendo abastecidas. Ainda nesta edição do JA, você vai acompanhar toda essa cobertura.
Ainda hoje, no Jornal do Almoço, a gente volta a falar do protesto dos caminhoneiros e dos reflexos nos vários segmentos da economia. Tem ainda a previsão do tempo para toda Santa Catarina. E no próximo bloco, com um convidado especial, a ele aí, Cacau Menezes, no seu JA. Já, já. JA de volta para falar da greve dos caminhoneiros. No sul do estado, os prejuízos já atingem os estudantes. Mais de 30 mil alunos estão sem aulas. E uma prefeitura suspendeu o transporte escolar para escolas municipais e também estaduais. A Thalia hoje teve aula particular. É que dos 26 alunos que estudam nessa turma de segundo ano, ela foi a única que não faltou. A Thalia também depende do transporte escolar, mora longe do colégio. Só que como tem trabalho de matemática para entregar e ficou com algumas dúvidas, ela deu um jeito de chegar na escola e foi caminhando. Hoje eu saí de casa às 7 e cheguei aqui, era 7h25, no caso foram 25 minutos da minha casa até a escola. Nessa e em outras 4 escolas estaduais e 15 municipais de Uruçanga, o número de alunos está pequeno hoje. Aqui só apareceu 30% dos estudantes. Teve sala que ficou fechada porque não veio ninguém. Um comunicado, no dia de ontem, nós recebemos, através da Secretaria de Educação Municipal, que a partir de hoje, os estudantes que dependem exclusivamente de transporte escolar não teriam. Apesar do número pequeno de alunos, pelo menos por enquanto, as aulas estão mantidas. Ainda não ficou definido o que vai ser feito para recuperar o conteúdo. Já na universidade que fica em Criciúma, a Unesc, só não pararam as atividades administrativas. Então, na medida em que a gente foi recebendo os retornos de que os transportes que vêm de fora do município, começaram a dizer que não iam mais transportar os alunos, a gente começou então a enfrentar mais dificuldades. E agora, recentemente, muitos alunos também sem conseguir combustível para vir para cá. Então, como é um contingente muito grande de pessoas, se considerarmos só a graduação, são quase 5 mil alunos que não residem em Criciúma, nós achamos por bem, então, suspender as aulas. Além da Unesc, outras 4 instituições de ensino superior suspenderam as aulas aqui na região sul. A SATIC e a ESUCRE em Criciúma, a Unibave em Orleans e a Unisul Campus Tubarão e Unidades Braço do Norte, Araranguá e Içara. São 34 mil alunos que vão ficar sem aulas, pelo menos até o fim da semana. A UFSC de Araranguá não suspendeu as atividades, mas orientou os professores a não dar falta para aqueles alunos que não conseguirem chegar no campus. Os protestos provocam também a falta de combustíveis em várias cidades. Onde ainda tem, amanhã foi de filas nos postos. No Planalto Norte, os postos estão sem combustível desde ontem. Nenhum caminhão de distribuidora consegue chegar à região. Na maior cidade do estado, começou a faltar gasolina e etanol hoje de manhã. Ontem, caminhões de uma distribuidora foram apedrejados e não conseguiram sair para entregas. Segundo o Sindipetro, o preço da gasolina é um dos mais altos já registrados na cidade. Não só em Joinville, como no resto do estado. Porque a gasolina só esse ano ela subiu em torno de 19,3% e o diesel 21,5%. 70% dos postos de Itajaí também já estão sem combustível. A previsão é que os estoques acabem até amanhã. Desde terça-feira, nenhum caminhão consegue sair da distribuidora da Petrobras na cidade. Em Criciúma, amanhã também foi de filas nos postos. Em Chapecó, alguns postos conseguiram receber combustível ontem. O Sindipetro diz que metade dos estabelecimentos da cidade ainda tem combustível. Na Grande Florianópolis, a maioria dos postos amanheceu nesta quinta-feira já sem nenhum combustível, como foi o caso desse aqui que fica na capital, no Continente. Aqui, as bombas de gasolina, etanol e diesel pararam de funcionar ontem às 10 horas da noite. O mesmo aconteceu neste outro posto que fica na ilha, na região central da cidade. Maria Simone saiu de casa bem mais cedo na tentativa de conseguir abastecer o carro para ir para o trabalho. Mas rodou e com o combustível na reserva acabou desistindo. Eu não consigo gasolina em lugar nenhum, a gente mal consegue transitar, não consigo chegar no meu trabalho. Eu trabalho no sul da ilha, não vou ter gasolina. Tô sem combustível. Vai fazer o que agora? Vou de ônibus, eu acho, né? Nos poucos postos que ainda tinham gasolina e etanol, enormes filas se formaram bem cedo.
Já faz uma meia hora que eu estou na fila aqui. Procurei já em 2 postos, já não tinha mais, e eu estou na fila porque estou com pouco combustível e estou querendo abastecer, pelo menos um pouco, né? Mas não sei se vou conseguir, está muito grande a fila aí. E quem conseguiu só pôde colocar 30 litros. O representante do Sindicato dos Revendedores de Combustível confirma que a situação é crítica. Nós poderíamos dizer que no estado de Santa Catarina, 99% dos postos estão sem combustível. Alguns têm ainda álcool, que dura um pouco mais, mas até meio-dia, 2 horas da tarde, o estado todo ficará desabastecido. A Petrobras informou ontem que vai reduzir em 10% o preço do diesel nas refinarias por 15 dias. Isso é para que o governo e representantes da empresa tenham tempo de negociar um acordo definitivo. E com os caminhões parados nas rodovias de todo o país, começa a faltar também alimentos nas centrais de abastecimento aqui de Santa Catarina. Tem comerciante dando férias coletivas no Ceasa e os consumidores já não encontram ofertas de frutas ou de legumes. Na central de abastecimento, a Ceasa de Florianópolis, pavilhões vazios e funcionários parados. Aqui, batata e ovo são raridade. Esse comerciante está só com 5% do estoque normal. Amanhã pode ser que nem tenha atendimento. Hoje acaba tudo. O meu estoque acaba hoje. Tudo, não tem mais nada. Amanhã não precisa nem abrir o box amanhã para vender, porque não vai ter nada para vender. No Ceasa da capital não chega nem caminhão de carga e nem de compradores. A maioria dos alimentos vem de São Paulo. Nós conseguimos furar um bloqueio e passar para os atalhos. E daí só tem um bloqueio da Palhoça para cá, né? Para cima, e conseguimos chegar no Ceasa com esse caminhão. Já acabou ontem, era 3 horas da tarde, eu já fechei o box ontem, 3 horas da tarde. Eu estou aberto aqui, mas não vai vir comprador, né? Tá tudo trancado. Mesma situação no norte do estado. No Ceasa de Joinville, já tem comerciante dando férias coletivas para os funcionários. Hoje, todos os boxes amanheceram fechados e a oferta de alimentos diminuiu 80%. O maior impacto foi em 10 anos eu ter que dar férias para os meus funcionários. A previsão é a partir de segunda-feira eu abrir, antes disso sem condições. Nas feiras e nos supermercados, os reflexos chegam mais devagar. Nesse sacolão de Itajaí, o ovo acabou hoje de manhã. O tomate e a cebola estão quase no fim. Os produtos que ainda tem estão sumindo do mercado. O movimento aqui só costuma ser assim grande aos finais de semana. Eu não viria hoje. Só para garantir? Só para garantir. Com mais procura do que oferta, alguns produtos aumentaram de preço. Aqui, por exemplo, o tomate hoje está R$1 mais caro do que ontem. Além dos hortifruti, outros itens já estão na lista dos próximos que devem faltar nos supermercados. Em seguida vem os frios, que são perecíveis também, as carnes, embutidos, aqueles produtos que têm uma validade mais curta e que têm abastecimento praticamente diário no supermercado. Esses são os primeiros que já devem estar começando a faltar já a partir de hoje nos supermercados. No sul, a maior preocupação é como cozinhar os alimentos. Nas maiores revendedoras de Criciúma já está faltando gás de cozinha. Alimentos também estão com estoque reduzido. Você está preocupada de faltar comida? Quem não está? Né? Não tem quem não esteja. Tá complicada a coisa. Bom, no oeste do estado, a agroindústria já está sentindo o impacto direto dessa greve. O André Zanfonato está conosco. Frigoríficos anunciaram, inclusive, suspensão de trabalhos aí para o fim de semana. Boa tarde para você, André. E aí? Olá, boa tarde, Mário. Boa tarde a todos. Sim, muitos já sentem os prejuízos. Eu estou em frente agora a uma das unidades da Aurora, em Chapecó. Foi a primeira empresa a anunciar essa paralisação ainda na terça-feira dessa semana. A Aurora interrompeu o abate em 11 unidades no estado, hoje e amanhã. A empresa estima um prejuízo de R$50 milhões em toda a cadeia produtiva. A JBS parou os abates em 2 unidades aqui no oeste, em Itapiranga e Ipumirim. E a BRF disse que hoje também não vai ter produção em Chapecó, Concórdia, Campos Novos e Erval do Oeste. No total, mais de 60 mil trabalhadores vão ficar em casa durante esse período. E se a mobilização continuar, as agroindústrias podem aumentar esse tempo sem produção. Já no campo, alguns criadores de aves e suínos estão precisando reduzir praticamente pela metade a ração dada aos animais. É que as cargas de milho não estão chegando nos silos das agroindústrias, porque estão paradas nas manifestações, portanto, não tem como produzir ração.
Lotes de frangos que deveriam ser entregues daqui a 10 dias, por exemplo, vão ter que atrasar. E quem produz leite também está sendo afetado. Segundo o Sindicarne, milhões de litros de leite já começaram a ser descartados porque não podem mais ser consumidos. O secretário de Estado da Agricultura e Pesca, Ayrton Spies, informou ainda na noite de ontem que está em contato constante com essas agroindústrias que paralisaram os abates, mas que, apesar desses prejuízos, a maior preocupação do governo é em relação à sanidade animal dos rebanhos aqui em Santa Catarina. Voltamos com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, André, pelas informações. E aumentou bastante de ontem para hoje o número de pontos de protesto nas rodovias estaduais e federais em Santa Catarina. Hoje de manhã eram 75 pontos. O Marco Antônio traz as atualizações para a gente com outros reflexos também, né, Marco? Boa tarde. Pois é, Elaine, boa tarde para você e para todo mundo. Olha, eu estou aqui na BR-280 em Araquari, num dos pontos que maior tem concentração de caminhoneiros aqui na região norte do estado. Inclusive, nós temos umas imagens aéreas que a gente fez recentemente, há poucos minutos, para que vocês possam entender a dimensão, a quantidade de caminhões parados que estão aqui. São centenas desde segunda-feira. Bom, tanto a Polícia Rodoviária Federal responsável pelas rodovias federais, quanto a Polícia Rodoviária Militar, que cuida das estaduais, estão acompanhando esses protestos por todo o estado e a gente vai atualizar esses números agora no mapa que a gente preparou no Marte, que você vai ver aí na sua casa também. Olha só, vamos dar uma olhadinha. Pelos balanços mais recentes, olha só, eram 45 pontos de protesto em rodovias federais, segundo a PRF, e 30 em rodovias estaduais. Em algumas cidades tem protesto, inclusive, acontecendo nesses dois tipos de rodovia. Bom, diante desse cenário de desabastecimento que a gente tem visto, prefeitos de 19 cidades do Alto Vale e do Itajaí resolveram tomar uma decisão. Eles decidiram, então, que até segunda-feira vão parar todos os trabalhos relacionados à questão de obras e também da agricultura. Justamente por quê? Porque já está faltando aí combustível e esse combustível que está sobrando eles querem utilizar para serviços que sejam essenciais à população, como a educação e também a saúde. Falando em saúde, tem hospitais sendo afetados aqui no nosso estado também. A gente tem a confirmação de que os hospitais Bom Jesus, em Utuporanga, e Maicé, em Caçador, tiveram as cirurgias eletivas canceladas. E vários outros hospitais, como o Regional do Alto Vale de Rio do Sul e o Infantil Seara do Bem, em Laje, estão com dificuldade de abastecimento. E como os caminhões não circulam, não tem como enviar esses medicamentos, esses materiais e alimentos até essas unidades. Já nos hospitais estaduais, eles estão funcionando normalmente, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Em relação aos protestos, olha só, em Chapecó, as manifestações ganharam a adesão de ônibus de turismo e do transporte coletivo. Eles fizeram uma carreata pela cidade e foram até o trevo da BR-282. Laine, Mário, com vocês. Obrigada, Marco, pelas informações. Obrigado, Marco. Bom, ontem à noite, as cúpulas do governo do estado e as polícias se reuniram. A principal preocupação das autoridades é com as possíveis consequências de um desabastecimento em serviços essenciais para a população. E caso isso aconteça de forma severa, o governador Eduardo Pinho Moreira garantiu que pode intervir por meio das forças de segurança. E como se não bastassem todas as consequências da greve dos caminhoneiros, em Balneário Camboriú, um assalto terminou em morte na fila de um posto. Foi ontem à noite, na marginal da BR-101. 2 homens chegaram numa moto armados, roubando dinheiro tanto dos clientes como do posto. Só que em outra moto que esperava para abastecer, estava um policial militar de folga. Ele aparece aí nas imagens atirando no assaltante. Lucas de Lima Alves, de 22 anos, morreu. A polícia diz que ele já tinha sido preso e solto outras vezes. O outro assaltante fugiu e ainda não foi localizado. Vamos agora falar de previsão do tempo, Mário? Vamos lá, pode até acreditar, o frio hoje cedo foi ainda mais forte do que o de ontem. Leandro, novamente nós tivemos a menor temperatura do ano até agora nesse amanhecer. Tá desafiadinho, hein? A gente vem numa queda, pessoal, de 2,5 graus negativos
para 5 abaixo de zero ontem e para 6 abaixo de zero hoje na região de Urupema. E, portanto, essa menos 6,6 graus é a menor temperatura do ano até agora em todo o Brasil. Frio forte também nas outras cidades da Serra. Um exemplo disso é a parte de Bom Jardim da Serra, onde chegou praticamente a 6 graus também negativos. Eu separei ali Criciúma e Florianópolis, o sul do estado, em torno de 3,8 e Florianópolis com 6,7, porque essas também são as menores temperaturas do ano até agora nesses municípios, ou seja, o frio forte para todo mundo. Mas eu tenho uma foto aqui da região de Urupema que explica um pouquinho por que essa temperatura é tão baixa. Aqui está a cidade, isso é uma foto de hoje, então dá para ver bastante geada, né, sobre toda a região. Na parte mais de cima, mais no canto esquerdo, tem a igreja, que é bem o centro da cidade. Mas eu chamo a atenção, Laine e Mário, que é uma região de baixada, ou seja, atrás da igreja dá para ver que tem um morro bem alto. Então, numa região como a Serra, onde é já bastante fria, as áreas de baixada têm as menores temperaturas, porque o ar frio é muito pesado. Então, ele se deposita nas regiões mais baixas. E aí, quando você tem uma estação meteorológica dentro da cidade, por exemplo, no caso de Urupema, que é uma região de baixada, o frio é muito acentuado e justifica esses menos 6,6 graus de hoje. E até porque, vira e mexe, a gente fala de Urupema, por ser uma cidade bastante fria, e é esse o comportamento que está acontecendo. Agora, pelo menos à tarde, o frio ameniza um pouco. Pelo menos agora à tarde tem alguns municípios onde a situação melhora um pouquinho. A previsão para o decorrer da tarde é que a gente tem a temperatura se aproximando pelo menos da casa dos 20 graus na faixa mais leste, né, do estado. Observe que na região serrana continua ainda bastante frio, em torno dos 16 graus e de 17 para 18 graus na parte mais oeste, ou seja, não subindo muita coisa não. Durante as próximas horas, a previsão é que o sol continue aparecendo em todas as regiões de Santa Catarina. A gente tem um pouco de nebulosidade em algumas áreas, mas não passando disso, a gente continua sob domínio forte de massa de ar seco, garantindo então essa condição de estabilidade do tempo quando a gente tem ar frio e ar seco predominando. E essa próxima noite? Essa próxima noite volta a esfriar, a gente tem temperaturas bastante baixas. No termômetro, a gente até pode ter a temperatura um pouquinho acima do que foi hoje, mas de qualquer forma ainda bastante frio. E aí no decorrer dessa sexta-feira, o sol vai voltar a aparecer. No entanto, já tem alguns municípios com predomínio das nuvens, principalmente entre o Planalto, a região do Vale do Itajaí e o norte do estado. O frio vai seguir presente, mas durante a tarde as temperaturas elas voltam a um patamar parecido com hoje, em torno aí dos 20 graus. Na Serra continua bastante frio, até mesmo durante o turno da tarde. O frio ele vai perdendo um pouquinho de força, mas a gente vai perceber isso muito mais a partir dos turnos das tardes, do fim de semana para a semana que vem. As noites continuam frias, mas dá para dizer que a gente está batendo quase que no fundo do poço, aos pouquinhos a condição, a temperatura vai começar a subir um pouquinho. Ufa, mudando de assunto agora para falar das tuas dicas de toda quinta-feira. Isso, vamos lá. Começo pela dica de uma das maiores festas do nosso estado. A partir de amanhã temos mais uma festa do Pinhão lá em Lages. Além da gastronomia baseada em pinhão, teremos 30 shows ao longo de todos os dias da festa. E aí vai fazer frio, como a festa do Pinhão pede, né? 4 a 6 graus ao amanhecer desses períodos de fim de semana, alguma nebulosidade, não passando muito disso. Não tem um frio tão forte quanto vem fazendo, mas ainda assim temperaturas baixas para a festa do Pinhão. Na sexta à noite, na Vila Germânica, em Blumenau, vamos ter o Bem Blue. É um evento que mistura atrações sertanejas com cultura germânica. Além de shows, tem prova do serrador e concurso de chopping em metro. No sábado tem a galinha com polenta no almoço do pavilhão da Igreja Matriz. O objetivo é arrecadar fundos para custear bolsas de estudo para os alunos da rede pública de Blumenau. E a previsão para sexta e para sábado na região é de ter um pouco mais de nuvens, principalmente de manhã, mas ao longo do dia o sol vai aparecendo. Especialmente no sábado a temperatura até já fica um pouco mais agradável, em torno de 22, 24 graus, apesar de uns 2 dias começar com um pouquinho de frio. E a última dica vem da capital, no Centro de Artes da UDESC. Vamos ter um evento bem legal aberto a toda a comunidade. Teremos no sábado palestras, oficinas, rodas de conversa e apresentações artísticas. E o tempo na capital também ajuda. O sábado tem sol, um pouco de nuvens de manhã, mas o sol aparece. 21 para 23 graus de temperatura da tarde, ou seja, é aproveitar bastante. Obrigada, Leandro. Obrigado, Leandro. Tchau. E olha só essa imagem que nós acabamos de receber ainda sobre protesto dos caminhoneiros. Ela vem de Itajaí. Hoje os caminhoneiros ganharam reforço, sabe de quem? Dos pescadores. Cerca de 70 embarcações, você observa, entraram juntas em fila nos moles da Barra de Itajaí. Segundo o sindicato, o fluxo dos barcos não foi prejudicado, dos barcos maiores. Mas sei não, hein? Complica assim um pouquinho a entrada dos grandes transatlânticos por lá. Olha aí.
O JA vai agora para mais um intervalo e volta em seguida com muito mais informações para você. O JA traz os detalhes de uma entrevista coletiva que aconteceu há pouco na capital. Participaram representantes da Defesa Civil e das Secretarias de Segurança Pública e Agricultura. O assunto não poderia ser outro: a greve dos caminhoneiros. E tem ainda a segunda reportagem da série que nós estamos apresentando nesta semana sobre a Festa Nacional do Pinhão. E a gente segue com a cobertura da paralisação dos caminhoneiros. Hoje, o governo do estado convocou uma coletiva para falar sobre os efeitos da paralisação. A coletiva aconteceu na sede da Defesa Civil Estadual em Florianópolis. O Douglas Márcio acompanhou de pertinho. O que é que foi dito aí de mais importante, Douglas, por favor? Oi, Mário. Boa tarde para vocês de novo, boa tarde para todo mundo. Essa coletiva de imprensa acabou agora há pouco, como você disse, nessa sala. E participaram dessa coletiva representantes da Defesa Civil, da Agricultura e da Segurança Pública. Em relação à Defesa Civil, aconteceu aqui justamente porque é daqui do Centro Integrado de Monitoramento de Riscos e Desastres que eles estão acompanhando toda essa movimentação dos caminhoneiros em Santa Catarina, principalmente os bloqueios nas estradas. Não teve nenhum representante da saúde. E eles disseram que a situação nessa área, que é uma curiosidade, uma preocupação de todo mundo, é nesse momento relativamente tranquila, porque nós temos 80% dos medicamentos em estoques e isso é ok. Na agricultura, a situação já é um pouquinho mais complicada. Até o momento, nenhum animal precisou ser morto ou abatido, mas já tem item perecível, é o caso do leite, né, mercadoria perecível, estragando no meio do caminho, porque o leite, por exemplo, sai das propriedades rurais e não chega no destino final. No caso da segurança pública, o que preocupa as autoridades catarinenses é o abastecimento, nesse momento, das viaturas e da ambulância. E, nesse momento, não existe motivos para se preocupar. Nós conversamos com o secretário de Segurança Pública do Estado, Alceu de Oliveira Pinto. Vamos ouvi-lo, então. As nossas viaturas não têm problemas, nós temos a nossa reserva técnica, ainda temos os contratos com os postos de abastecimento, já foi feito um recontato com esses postos para garantir a manutenção das nossas reservas e tão cedo não temos problemas com viatura para a segurança pública e para as ambulâncias. O Jornal do Almoço fala agora da manhã de muito trabalho para a polícia em Florianópolis. A Diretoria Estadual de Investigações Criminais fez 3 operações na capital, em São José e em Tijucas, em parceria com outras unidades policiais. Em São José foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, todos relacionados a um esquema de venda de drogas sintéticas e anabolizantes que vinham sendo repassados de Santa Catarina para o Sergipe. Para isso, segundo a polícia, eram usados os serviços de transportadoras e os correios. Pelo menos 6 pessoas envolvidas na venda da droga foram presas. Hoje de manhã também foi identificada uma organização criminosa investigada por 7 roubos no Rio Grande do Sul. Os integrantes se escondiam na capital e seriam responsáveis por ataques a casas lotéricas. 80 policiais gaúchos e catarinenses cumpriram mandados de busca e apreensão e prisões temporárias. Em Tijucas, a DEIC cumpriu mandado de prisão e 2 de busca e apreensão numa operação de combate a tráfico de drogas. E a Central de Investigações Leste e Sul também começou uma outra operação aí no Morro da Perla, em Florianópolis. 70 policiais civis estão cumprindo mandados de busca, apreensão e também de prisões preventivas. E amanhã é dia de subir a serra para quem ainda não está lá, aproveitando a Festa Nacional do Pinhão, que está na 30ª edição. Este ano, voltando às origens para resgatar a alma campeira de Lages e do Serrano. Acompanhe agora a segunda reportagem da série sobre esse evento tão importante para a nossa cultura catarinense. Nessa festa, Gastronomia com Pinhão e como a festa movimenta a economia de Lages. Mudando de assunto agora para conferir destaques do Globo Esporte de hoje, Alisson Francisco. Tudo bem, Laine? Tudo bem, Mário? Daqui a pouco a gente mostra no Globo Esporte. A gente relembra, na verdade, né, jogadores que trocaram de clubes aqui na capital do estado, aproveitando o gancho, que é a contratação do Marquinhos que era figueirense, ex-capitão Marquinhos Silva, agora rebatizado, porque tem um anfitrião já na ressacada, né?
E aí a gente pegou esse gancho para relembrar alguns jogadores que vestiram a camisa do Avaí e também do Figueirense. Tem vários, hein, cara? Tem vários. É já Daqui a pouquinho no Globo Esporte. Até já, coladinho. Segundo andar, corre lá. A gente vai ficando por aqui, lembrando que mais informações sobre o protesto dos caminhoneiros você acompanha na nossa programação e logo mais no MSC Notícias. Vamos fazer uma boa tarde, amigos. Um abraço.